Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo e que nossa Mãe Maria Santíssima estenda sobre todos nós o teu manto sagrado, que de certa forma, aliviando as nossas dores e os nossos sofrimentos, tanto morais quanto intelectuais. O Evangelho de hoje nos traz uma mensagem maravilhosa. Perdão das ofensas. Porque nós temos uma grande dificuldade em perdoar o nosso próximo. Primeiramente, porque nós não nos colocamos no lugar do nosso próximo. As leis divinas nos ensinam que, mediante toda essa situação, é necessário aprender, primeiramente, mediante toda e qualquer falta, reparar o erro, ou melhor, reconhecer o erro que nós cometemos. Depois, perdoar aquele que nos ofendeu. E por último, dar a oportunidade, seja lá quem for, de reparar o erro cometido. Creio eu que no estágio evolutivo qual nós nos encontramos, dificilmente, na atual existência, os seres conseguem perdoar e até mesmo dar a oportunidade que o outro repare as faltas cometidas. Devido ao excesso de orgulho, de egoísmo e de vaidade. No entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, se você registrar aí depois, se você quiser procurar, você vai ver o seguinte esclarecimento: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais do alto falar o coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou os seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teu irmão esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e à injúria.
Será brando e humilde de coração, sem medir a mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Não está o Pai a nos perdoar constantemente? Porque também uma das maiores dificuldades nossas em perdoar o nosso próximo. Porque quase sempre nós procuramos nas pessoas alheias defeitos e nos esquecemos que o nosso próximo quase sempre é o nosso reflexo. Então, antes de observar os defeitos das pessoas que encontram-se à sua volta, olhe no espelho, reflita, analise você mesmo. Procure perdoar a si próprio. Procure amar a si próprio. Procure gostar de si próprio. Nunca exigindo e nunca cobrando nada de ninguém. É óbvio que, mediante as intempéries, se preocupe com um conjunto de faltas. Se preocupe com um coletivo de faltas. Tem pessoas que dizem assim: ai, mas eu perdoo tanto essa pessoa e ela constantemente em erro se encontra. Mas será que você, antes de perdoar essa pessoa, conseguiu perdoar a si próprio? Porque ninguém dá ao outro o que não tem. Você não vai dar um prato de alimento a um faminto se você não tem. Você não vai amar alguém se você não se ama. E nosso Senhor Jesus Cristo sabiamente nos esclareceu no primeiro mandamento das leis de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo como a ti mesmo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, com isso, quis nos dizer que você nunca consegue amar o teu próximo se você antes não se esforça para amar a si mesmo. E você pode me dizer assim: mas eu me amo, vó. Eu não duvido. Eu respeito. Mas eu lhe faço a seguinte pergunta: você odeia alguém? Você é de brigar com alguém? Você xinga? Você alimenta pensamentos negativos? Você fuma? Você bebe? Você não cuida da tua saúde física? Você tem uma facilidade imensa para odiar as pessoas? Você é egoísta, orgulhoso, invejoso, ciumento, avarento?
Você possui todas essas características perniciosas? Possuo. Então, nunca que diga a outra pessoa, eu te amo. Porque todas essas características perniciosas que você traz no teu íntimo caracteriza suicídio. Gradativamente você auto-encontra-se se suicidando. Porque você não tem amor próprio. A pessoa que coloca um cigarro na boca ou um copo de bebida, com todo respeito, isso aqui são ensinamentos e não puxão de orelha. Essa pessoa não tem amor próprio. Porque quem tem amor próprio ama a si próprio primeiro do que a outra pessoa. Então, por que nós temos uma grande dificuldade em perdoar o nosso próximo? Porque nós não nos perdoamos. Nós não nos respeitamos. Nós não nos amamos. Nós nos traímos perante os desígnios de Deus. Então, pelo fato de eu me trair perante Deus, eu não admito que ninguém me traia, que ninguém me passe para trás. Porque se assim não fosse, deveríamos agir de acordo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão das ofensas, capítulo 10. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E também não 70 vezes 7 vezes, mas o quanto for necessário. Por exemplo, se teu marido ou a tua esposa, se um casal, o marido chega e ofende a esposa e reconhece, pede perdão, a esposa o perdoa. Ele repara o erro, a esposa o perdoa. Se daí a pouco ele comete um outro erro, ele reconhece o erro, pede perdão, a esposa o perdoa, ele repara o erro, e assim vice-versa. É perdoar não 7 vezes, é perdoar não 7 erros, mas sim 70 vezes os 7 erros. Agora eu posso lhe acrescentar algo. Perdoar não 7 bilhões de erros, mas sim 70 vezes 7 bilhões de erros todos os dias. Então é necessário perdoar o máximo possível. Porque, inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo, não está Ele a te perdoar frequentemente? Se Deus, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos perdoa constantemente, quem somos nós para não perdoar? Ah, vó, mas então quer dizer que Deus nos perdoa dessa forma, nós não precisamos reparar o erro que nós cometemos. É o perdão na
condição, da oportunidade de redimissão. Todos nós temos o direito de nos redimirmos perante nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai nunca que nos impede de retornarmos à causa e trabalhar a causa com dignidade para que venhamos a liquidar, de certa forma, o nosso débito, a nossa, vamos assim dizer, o nosso efeito da causa. Então, se você toda tarde pensa assim, mas hoje eu perdoei o meu marido uma vez, mas não adiantou nada, ele tornou a cometer 10 vezes mais outros erros. Então é porque você não entendeu o perdão das ofensas, instruções dos Espíritos, capítulo 10º. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoe o teu esposo 70.000 vezes 70 milhões por dia. Perdoe a tua esposa 70.000 vezes 70 milhões por dia. Mas é preciso, antes de perdoar a tua esposa, de perdoar o teu esposo, de perdoar os teus filhos, de perdoar os teus parentes, de perdoar a sociedade, de perdoar o governador, de perdoar o presidente, de perdoar. É preciso o auto-perdão. Ninguém dá o que não tem. Você só dá o que você tem. Pois todo aquele que procura dar o que não tem, constantemente ele reclama aquilo que deu. Pois vistes, perdoei, mas não adiantou nada. Caístes no mesmo erro. Agora aquela pessoa que auto se perdoa, quando ela chega a perdoar, ela dá a oportunidade da pessoa reparar o erro. E por isso ela nunca exige, ela nunca cobra, ela nunca pune, porque ela sempre se colocou no lugar do teu próximo, porque ela sabe que o teu próximo automaticamente é ela representada num espelho da vida, como nós já dissemos. Não podemos nos esquecer, não devemos nos esquecer que as pessoas são nossos reflexos. Pois todas as vezes que você vê no teu próximo defeito, significa que você ainda não se redimiu. Significa que você ainda guarda impurezas, porque a pessoa pura, ela não vê defeito, por mais que o defeito exista ali na tua frente. A pessoa rancorosa, a pessoa que guarda mágoa, a pessoa que guarda ressentimentos. Eu tenho uma raiva de fulana, de cicrana, de bertana.
Jesus, me dá paciência, porque eu vou trabalhar o dia todo ao lado desse monstro. Mas de que monstro essa pessoa está dizendo? Será que ela está se referindo à amiga, ao amigo, aos amigos ou a ela mesma? Porque nós não podemos nos esquecer que os únicos e verdadeiros monstros que existem a atrapalhar a nossa evolução reside dentro de nós mesmos, queridos irmãos. E quais são eles? Para resumir, o orgulho, a inveja, o ciúme, a avareza, o egoísmo. Enquanto perdurar no nosso íntimo esses sentimentos negativos, tenhamos certeza do que acabo de dizer, sempre teremos pensamentos contrários ao nosso próximo. Então não perdoe a tua esposa, nem a sociedade, nem os teus amigos, nem o teu esposo 70 vezes 7 vezes, ou 7 vezes 70. Mas sim, 70.000 vezes 70 milhões. Perdoe a si próprio. Ame a si próprio, ame a si próprio, respeite a si próprio, não exija respeito dos outros, não espere consideração dos outros, não espere solidariedade dos outros, não espere compaixão dos outros. Se você até hoje espera, é porque você encontra-se na contramão dos desígnios das leis divinas. Aprendestes errado e errado encontras até hoje, batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali. A vida é tão fácil, desde que nos coloquemos em primeira instância em todos os sentidos, não magoemos e nem nos sentimos magoados, não ofendemos e nem nos sentimos ofendidos. Então, se você se eleva, você não tem necessidade de perdoar. Porque você vai perdoar o quê? Se ninguém conseguiu ou consegue te ofender. Porque aquele que está lá em cima não se sente ofendido por tudo aquilo que esses aqui embaixo conseguem fazer ou tentam fazer. Puxão de orelha? De forma alguma. E se uma mensagem de esclarecimento, de alento, é um colo de vó aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que tenham todos um dia de trabalho, de progresso, de evolução. Cada dia melhor um que o outro. E nunca se esqueçam de amar a si próprios primeiro que o outro. Nunca que diga ao outro, eu te amo, se você não anda de acordo com os desígnios de Deus. Ande primeiro de acordo com os desígnios de Deus, que você não terá necessidade de dizer a ninguém que os amam, que os consideram, porque só o fato de você andar de acordo com os desígnios de Deus basta, porque o importante é Deus saber
a respeito dos teus sentimentos. Os que as pessoas pensam a teu respeito não importa, por mais que nós os respeitamos. Que Nossa Mãe Maria Santíssima continue embalando todos em teu véu sagrado de luz, os iluminando, os fortalecendo, hoje, cada vez, sempre e mais. Vó Leontina.